Paz do Senhor, irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com que ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e com os nossos próprios olhos, visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós o temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos. Também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. E Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Vamos orar. Meu Pai, nós te damos graças, Senhor meu Deus, por este precioso momento, Pai, que o Senhor nos concede diante da Tua presença, para manifestar, Senhor Deus, o Seu testemunho, Papai querido, nessa terra, a qual, meu Pai, nós somos testemunhas vivas, meu Pai, diante da Tua presença.
Que o Senhor, Papai querido, nessa noite nos abençoe, nos enriqueça, Senhor Deus, com a porção que será derramada sobre nós nessa noite. Que venhamos a ser ensinados pelo Teu Espírito. E que o nosso Deus seja exaltado nessa noite, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O que eu gostaria de compartilhar nessa noite é a respeito deste Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Temos aqui 3 passagens. Uma fala de Simeão, aquele que cita ali o livro de Isaías a respeito da revelação, da luz e da revelação para os gentios. E ele ali na porta do templo esperava a consolação. A Bíblia coloca esse homem como um homem reto, piedoso, justo. E um homem que o Espírito de Deus estava sobre ele. Temos também o apóstolo João, escrevendo a primeira epístola de João, mostrando ali o que os olhos viram, né? O que as nossas mãos puderam palpar, o verbo da vida está ali agora aos olhos. Colossenses, né? Coloca aqui esse Senhor Jesus, pois nele foi criado todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele coloca aqui como a existência de todas as coisas, nele tudo subsiste. E o que eu quero compartilhar nessa noite, o que o Espírito de Deus colocou no meu coração, é a respeito de algumas coisas que eu li no Evangelho de João. Até eu, meditando nessa palavra, né, até questionei, Senhor, né, o Evangelho de João. Eu falei, Celso, onde você dá uma enxadada ali, vai sair uma pepita de ouro. De tantas coisas ricas que o Evangelho de João tem para oferecer à nossa vida. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2, fala que, havendo Deus outrora falado em muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2. E aqui agora nós olhamos ali nos olhos, ali perante aos olhos de todos, o Verbo que se encarnou, aos olhos de todos. Mas o que estava diante de todos, nem todos conseguiram ver. Nem todos. O Valdeci fala direto aqui que ao chegar, né, o Senhor Jesus ali para ser, né, ali apresentado no templo, o único que estava ali foi Simeão. Um homem dirigido pelo Espírito Santo. Reconhecer, né, o Messias, esse Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos dar uma passeada no Evangelho de João. Temos 22 capítulos. Nós temos hora, o Valdeci falou que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, 22 capítulos, acho que vai dar tempo da gente compartilhar isso aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Temos aqui, uma palavra que se confirma aqui, falada pelo apóstolo Paulo, ali em Colossenses, aonde nele tudo subsiste. O próprio apóstolo João declara isso aqui no evangelho dele, aonde todas as coisas foram feitas por ele. Nele foram criadas todas as coisas, quer soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e por meio dele. E o apóstolo João, ele coloca isso aqui, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o versículo 4, ele coloca assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Temos aqui, nesse evangelho, se você ler esse evangelho de João, a palavra que você mais vai encontrar nesse evangelho é a palavra vida. Vida. Porque o apóstolo João, ele coloca aqui a vida do Senhor Jesus como o Verbo encarnado. A vida dele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo existe. E João, ele, nesses capítulos, ele encarna a pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui. Isso é glorioso, é maravilhoso. Nós temos coisas riquíssimas aqui nesse Evangelho de João, quando nós lemos e encontramos o apóstolo João dando vida a todas as coisas. Isso é glorioso. Temos visto aqui, que diante de um povo incrédulo, que era aquela geração ali, um povo que não enxergava quem era, aqui nós vamos encontrar isso, quem era o Verbo, quem era o Messias, um povo incrédulo, duro de coração. Nós temos aqui um trabalho do Senhor, para, no princípio, se revelar àquele povo. E o trabalho dele, no princípio, para se revelar àquele povo, são as curas, os sinais
e a libertação. Esse foi o princípio do ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele tratou de quebrar essa primeira rocha que tinha no coração daqueles homens, fazendo curas, sinais e libertação. Então, quando nós olhamos para esse princípio do trabalho do Senhor Jesus Cristo no seu ministério, nós podemos olhar para o mundo que nem hoje, né? O Senhor Jesus, no princípio, ao se revelar a nós, né, podemos olhar para o mundo que nem hoje, encontrar homens doentes. Nada diferente de 2000 anos atrás. Um homem sobrecarregado, doente. Doenças de tudo quanto é tipo. Tem doença que eu nem consigo falar direito. Então, um nome tão estrambólico que é, você não consegue falar direito. Hoje tem doença para tudo. Para tudo. Hoje tem doença que antigamente, há 1900 e bolinha, era ali, né? Um tempo passado, hoje é moda, é a febre amarela. Hoje é moda para nós. O Senhor, no princípio, curava. No princípio, fazia sinais. Também hoje temos um povo incrédulo em busca de sinais. Com o coração endurecido, incrédulo, em busca de sinais. E como isso prende o ser humano, né? Como isso prende. Há tantas mentiras aí no mundo de hoje. Há tantos sinais feitos por magias, por ocultismo, que acaba prendendo tantos homens, não é assim? E também o Senhor libertava tem libertação ali também, nesse evangelho. Que também nós podemos ver hoje, né? A atitude do ser humano hoje. Como que o ser humano vive hoje? O ser humano hoje, ele é totalmente fora do padrão da criação de Deus. Um ser humano louco, violento, mudando a sua feição natural. Não é assim? É esse o padrão do homem hoje. Você não encontra no coração de homens hoje do mundo como um coração que foi criado por Deus, ali gerado por Deus. De tão louco que é o ser humano, que está se tornando. Um homem vivendo a face do diabo, fazendo coisas loucas. Podemos ver isso hoje. Não é assim? Mas você poderia fazer uma pergunta. Celso, diante de tudo isso que você está falando, de o Senhor lá no início fazia isso, fazia aquilo, libertava, curava, fazia sinais. E nos dias de hoje? O Evangelho de João também vai mostrar que tudo esses sinais, todas essas curas, o Senhor tinha ali um propósito, um único propósito. Nessas curas, nesses sinais e nessas libertações. O Senhor tinha um único propósito. É se revelar àquele povo. É se mostrar àquele povo. Um povo cego, um povo incrédulo, que não conseguia ver a face do Senhor. Vamos ver isso? Esse propósito do Senhor diante desses feitos dele?
João capítulo 5, temos aqui uma cura. Esse propósito que eu coloquei aqui, né, diante do Senhor se mostrar àquele povo, né, ele também mostra aqui, né, a condição do povo, né, todos esses sinais, todas essas curas, também, além do Senhor, né, se mostrar diante deles, querer se revelar diante deles, diante desse propósito, né, o Senhor ali mostrava a condição daquele povo. Temos aqui, né, a cura, né, do paralítico, em João capítulo 5. O Senhor aqui, né, ele cura esse paralítico, né? A Bíblia fala aqui que ele estava ali esperando a água agitar ali para ser curado. Um anjo descia ali, agitava a água e ali o homem era curado, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus chegou até ali, um homem há 38 anos ali, enfermo, a Bíblia fala. O Senhor Jesus chegou ali, né? Versículo 6, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, quer ser curado? Pergunta, você poderia dizer, né? Quer ser curado há 38 anos ali? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho, olha só o que ele falou, ninguém que me ponha ao tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas olha o que ocorreu nessa cura. Olha o que ocorreu nessa cura. Imediatamente o homem se viu curado, tomou seu leito e pôs a andar. E aquele dia era o dia do quê? Sábado. Por isso disseram os judeus o que fora curado. Disseram aos judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Então, nessa cura do paralítico aqui, está quem se revela diante deles, o Senhor do sábado. Estava ali aquele a quem toda a autoridade foi dada. Estava ali aquele aonde a lei era se cumprida, ali no próprio Senhor. Nessa cura do paralítico, o Senhor se revela a ele como o Senhor do sábado. Na cura, né, temos os sinais, a multiplicação dos pães e dos peixes. Um pouquinho para frente aí, João capítulo 6. Então o Senhor, ele multiplica aqui os pães e os peixes, né? A Bíblia fala aqui, naquela multidão. E aquela multidão, vendo aquele sinal, sai atrás do Senhor. Ali. No versículo 26, no versículo 26, o Senhor fala assim, respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão que vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece,
mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha o que eles fazem aqui, a pergunta. Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes de comer o pão do céu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu. É meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Outro feito, outro sinal do Senhor Jesus aqui, mostrando que diante deles está se cumprindo o que foi ali no Velho Testamento, pela lei de Moisés, esse pão ali comido por aquele povo que foi o maná do deserto, diante deles agora se revela a própria vida. O Senhor Jesus ali, a encarnação do Verbo diante deles, o Verbo encarnado. Temos também a ressurreição de Lázaro, né? João capítulo 11, versículo 25. Jesus aqui se revela como a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus aqui ressuscita Lázaro. E a Bíblia relata aqui, diante desse contexto, que tanto Marta como Maria choraram aos pés do Senhor, ao ver o Senhor chegando ali na aldeia para ressuscitar, e declarando que ele, né, estava ali e era a ressurreição. Elas não acreditaram que essa ressurreição estava aos olhos dela ali. Acreditavam que essa ressurreição seria, né, em outro tempo, não ali o Verbo encarnado diante deles. E a Bíblia fala que Jesus disse assim a Marta, 11:25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Temos também, quero citar isso também, esses relatos, né, e também esse cego de nascença, né? Então o Senhor, ele mostra que, o apóstolo João mostra que diante desses feitos do Senhor Jesus Cristo, tem como um sinal, propósito, além de revelar a condição do homem em si, ali naquele momento, né? Também tem como o Senhor se revelar a eles como o Verbo encarnado. Todos esses sinais, todas essas curas, têm como propósito fazer isso. Podemos perguntar isso também hoje, né? Em nossos dias. Tudo que tem ocorrido, tudo que temos visto diante da palavra, né? Se nós temos visto verdadeiramente a vida que tem sido manifestada nesses dias, que é o Verbo de Deus, a vida de Deus.
Podemos fazer essa pergunta para nós hoje. Porque vamos encontrar nesses dias muitas pessoas vivendo dessa maneira. Homens ainda guardando a lei lá atrás do Velho Testamento, guardando o sábado como se fosse a maior riqueza do caminho desses homens. Não é assim? Temos também um povo que corre atrás do Senhor Jesus por causa dos seus sinais. Não é assim? O povo que encontra em Jesus um ventre para ser satisfeito. O Senhor Jesus que nos abençoa. Não é assim? Temos isso hoje? Temos um povo hoje também desacreditado, sem esperança nenhuma. Temos também assim um povo hoje que não consegue crer que Cristo é a ressurreição. Você já pensou nisso, gente? Será que a nossa fé é tomada por essa vida do Senhor? Ou será que nós somos tão pequenos na nossa fé? Eu lembro que um irmão, uma vez eu conversando com ele, né? Falei, irmão, você já é para estar maduro já, crescendo, né? Tomando a palavra, compartilhando, dando testemunho, fazendo parte do corpo. Ele falou assim, que Celso, eu sou apenas a uninha do corpo, a uninha. Eu falei, Senhor, pensei comigo, se o Senhor resolve podar essa unha aí, como é que fica, né? O Senhor quer revelar a nós essa vida. Tudo isso que estamos ouvindo nesses dias a respeito do verbo, da palavra, é mostrar a própria vida dele no corpo, na igreja. Podemos ver isso aqui hoje, nesses dias. Homens cegos, doentes, homens correndo atrás de sinais, homens sem esperança, sem crer, verdadeiramente. Homens de coração duro, incrédulos. O Senhor, o apóstolo João também fala isso desses homens, né? Vamos ver aqui uma página para frente, capítulo 12. Versículo 37. Temos aqui o apóstolo João mostrando a incredulidade dos judeus. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Aqui, João tem mostrado aqui, né? Essa passagem de Isaías 53. Quem creu, né? Na nossa pregação, ou a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, olha só,
cegou-lhes os olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, olha só, creram nele. Mas por causa dos fariseus, dos homens dotados da sabedoria da palavra, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Olha só o que aconteceu. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha a condição desses homens. Mas aqui, né, temos uma outra coisa aqui. Diante desse povo incrédulo, diante desse povo descrente da palavra, temos aqui também uma outra condição. Temos aqui uma palavra misturada com o mundo. Um homem conhecendo, sabendo das Escrituras, mas arrebatado pela fascinação do mundo. E aí, o homem mistura a palavra com o mundo. Qual é o fruto disso, afinal de contas? É o que eu gostaria também de compartilhar. Duas coisas podem ocorrer com uma palavra misturada com o mundo. Uma é adultério. E outra é a cegueira. Será que temos isso aqui no Evangelho de João? Temos também. João mostrando essa mistura da palavra com as coisas do mundo. A primeira que ele mostra aqui está no capítulo 4 do Evangelho de João, que é a conversa de João com a mulher samaritana. Nós podemos dizer assim, mas essa mulher é samaritana, como você pode dizer isso, né? Mas vamos ver como foi essa conversa do Senhor com essa mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 16. Olha o que o Senhor fala para ela. O Senhor se revela a ela ali, né? Mostra que Ele é a água da vida, né? Mas o Senhor faz uma pergunta para ela, fala assim, versículo 16. Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Isto disseste com verdade. Olhamos para uma mulher que nem essa, podemos dizer que essa mulher conhecia a palavra? Conhecia. João capítulo 4, versículo 25, olha que essa mulher respondeu para o Senhor. Depois do Senhor mostrar onde devia ser adorado, faz esse questionamento, ela faz esse questionamento sobre a verdadeira adoração, onde adora aqui ou adora ali. O Senhor faz ela mostra, né, ao Senhor
seu conhecimento a respeito da vida do Messias. Ele fala assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa mulher, ali diante do próprio Senhor, mas movida pelo adultério, conhecedora da palavra, não enxergava o verbo da vida. O Senhor responde a essa mulher, né? No versículo 22. Olha só. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a condição daquele homem que chegou na porta do templo. Movido, a Bíblia fala que ele foi movido pelo Espírito. E foi ao templo, movido pelo Espírito. Um homem que estava com o Espírito Santo. E é esses, a Bíblia fala, que o Pai procura. O Senhor fala. Esses que o Pai procura. Temos também outro relato de adultério. Diante do livro de João também temos outro relato. Vamos ver também outro relato. É a mulher adúltera, João capítulo 8. Os homens levando uma mulher adúltera, né? Ali fala que entre esses homens, os escribas e fariseus, os conhecedores da lei, ali tenta surpreender Jesus, né? Tenta pegar o Senhor Jesus em alguma falta, né? Versículo 3. E os escribas e os fariseus trouxeram em sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar em pé no meio de todos. Bom, eu acho que desses daí nós não precisamos nem perguntar se conhecia a palavra ou não, né? Os escribas e fariseus. A Bíblia fala que aqui, nesse próprio capítulo 8, versículo 5, fala assim, eles interrogam aqui o Senhor, fala assim, ó, porque na lei de Moisés, tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Tu, pois, o que dizes? Nós vemos aqui a resposta do Senhor Jesus, né? No versículo 7, né? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando um por um. E a Bíblia fala assim que começando pelos mais velhos, a Bíblia fala, até os últimos. Acusados, por quê? Pela sua própria consciência. Um povo adúltero ali mesclado com uma palavra que era o Senhor. Não conseguiam ver o verbo da vida. O adultério, ele tem um sentido da idolatria, né? O adultério. E é o que nós conseguimos mais ver nesses dias. Um povo misturado com o mundo, um povo adúltero, adulterando a própria palavra.
e se mostrando um homem idólatra com as coisas do mundo. Quanta idolatria existe hoje? Quanta idolatria. Aonde nós abrimos os olhos no mundo, existe homens sendo idolatrados. Aonde abrimos os olhos? É o que mais encontramos hoje. O adultério. Uma palavra mercadejada. Temos também um povo que não consegue enxergar, cegos, não consegue enxergar o verbo da vida. Temos ali, a conversa do Senhor com Nicodemos, João capítulo 3. Nicodemos, João 3, versículo 3. O Senhor, vendo a condição de Nicodemos, ele fala assim: isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o Senhor fala uma outra coisa para Nicodemos. No nascer de novo, fala em ver o reino de Deus. E ele fala também, no versículo 5, uma outra coisa para Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Duas condições, aonde Nicodemos achava, que de alguma forma, conhecendo as Escrituras, fazia parte desse reino. Mas o Senhor se mostra uma condição inadequada daquele homem. Uma condição onde não mostrava que aquele homem pudesse ver o reino de Deus e nem entrar no reino de Deus daquela forma. Um homem que conhecia a palavra. Tanto é que ele se declara ao Senhor como mestre. O próprio Senhor Jesus mostra isso. Nicodemos, você sendo mestre em Israel, não compreendes o que eu digo? Ele fala. O próprio Senhor mostra ali. Nicodemos fala assim, se não fosse... sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais, que tu fazes, se Deus não estiver contigo. Olha só a condição de Nicodemos. Um mestre ali em Israel, ouvindo palavras do Senhor, terrenas. O Senhor fala, se eu falar de coisas celestiais, então, terrenas você não compreende? O Senhor se revela a ele, Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos. Versículo 11. E testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitai o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes. Como creais se falardes das celestiais? Olha só. E também tem o cego de nascença, Ali, no capítulo 9, olha só a confusão que esse cego causou diante dos judeus. Um cego de nascença. João capítulo 9, Os discípulos fazem uma pergunta, para o Senhor, a respeito da cura desse homem. Os discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego?
Olha como o propósito do Senhor tem como estabelecer, né, a sua obra ou a sua revelação diante deles. Versículo 3. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele a obra de Deus. Então o cego ali foi curado pelo Senhor Jesus Cristo, né? E os fariseus ali que compreendiam a palavra, e também essa cura, né? Foi feita num sábado, a Bíblia fala que foi feita num sábado, causou um alvoroço diante desses homens que conheciam a palavra, né? Interessante isso, né? Os homens, quando questionam aquele cego, né? E chama Jesus de pecador porque estava violando o sábado, o próprio cego disse àqueles homens, e ele retrucou: se é pecador eu não sei. Olha só o que ele fala: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Já imaginou isso, gente? Agora um cego de nascença dando testemunho do Verbo encarnado diante dos maiores conhecedores da lei, ali escribas, os fariseus, tudo ali. Um cego ali diante dele dando esse testemunho. Você acha que esses homens ficaram contentes? De jeito nenhum, né? Não ficaram, né? Olha o que esses homens falaram para esse cego, né? Olha o que ele respondeu. Respondeu-lhe o homem, o cego, diante desses homens, dos fariseus e dos escribas: nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. Pô, vocês estão com ali, a palavra ali, e não sabem de onde ele é? Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade e ele atende. O cego falando do Senhor. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Nada. Olha só. O testemunho do cego diante dos homens conhecedores. Mas eles retrucaram: sai daqui, olha só que coisa doida. Né? Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Já imaginou um negócio desse? Um cego ali agora testemunhando a vida que estava diante dos olhos de todos. Manifestada ali o Verbo encarnado. Mas muitos não conseguiram ver. Não é assim? Temos aqui, né, uma palavra misturada com o mundo. Adultério e cegueira. Também os homens de hoje em dia, com certeza, vão ter muita dificuldade de ter os seus olhos abertos para conhecer o Senhor. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, né, nós vemos aqui Paulo exortando aqueles homens a chegar a uma estatura da plenitude de Cristo, caminhando, crescendo em conhecer o Senhor. Nós vemos as cartas de Paulo levando esse caminho para nós conhecermos o Senhor, aonde vamos extrair as insondáveis riquezas de Cristo. Também nesses dias, o Senhor
tem um trabalho todo especial, com um propósito glorioso. É desvendar os olhos da igreja. É se mostrar à igreja. Mas quem terá os seus olhos abertos? Será que são homens como esse? Com uma palavra misturada com o mundo? Com um coração enganado? Com um coração incrédulo, endurecido com esse mundo? O mundo não foi criado por ele, João fala. Ou será que o mundo vai nos prender a tal ponto de não conhecer o Senhor? De não ter os nossos olhos abertos? Olha, Nicodemos, você é mestre em Israel. Mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Será que temos, diante do chamado do Senhor, um grande desafio? Ou um chamado para expor o nosso próprio coração diante do Senhor, no seu chamado? A Bíblia fala que aquele homem que foi na porta, ele foi movido pelo Espírito de Deus. Um homem justo, piedoso, que aguardava a consolação. Aguardamos o que nesses dias? Estamos presos a quem nesses dias? O que nos prende nesses dias? Será que somos diferentes desses homens adúlteros e desses homens cegos? Será que somos diferentes? Será que nós somos movidos pelo Espírito de Deus a meditar na palavra constantemente ou diariamente? Será que nós temos um coração voltado para isso? Será que temos um coração onde a Bíblia fala orai sem cessar? Será que temos um coração voltado para isso? Será que o Espírito de Deus, ele tem nos chamado para coisas grandiosas do nosso Deus, para se desprender de coisas tão fúteis desse mundo, que tira todo o nosso tempo? Coisas que nos prendem a esse mundo, que nos agarra a esse mundo. Será que nós temos um coração ensinado pelo Espírito de Deus para desarraigar de coisas horríveis que estão diante dos nossos dias? Será que temos essa identidade com o Senhor? Foi isso que aconteceu com esses homens que não puderam ver o Senhor. Perderam sua identidade com a pessoa do Senhor, com o próprio Cristo. Perderam. Mas o Senhor, aqui no livro de João, ele se revela àqueles homens. Uma das coisas que você vai encontrar também aqui, o Senhor se mostrando a eles como esse Deus eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. A vida se manifestando diante deles como Deus eu sou. Vocês comeram aquele maná no deserto, mas eu sou o pão da vida. Uma das coisas que o Senhor mais fala diante daquele povo ali é mostrando, olha, você lembra aquela libertação? Quando Moisés chegou diante do faraó,
havia um questionamento, em nome de quem você está vindo? Hã? Que Deus era aquele? Esse Deus é aquele que Simeão aguardava na porta do templo, a consolação. Deus sou eu. Quando o Senhor se revela àquele cego de nascença, né, quem é esse para que eu nele creia? Ele fala, eu sou. Eu sou. Também você vai encontrar isso aqui. O Senhor se revelando dessa maneira. Mas o Senhor leva os homens à volta dessa escritura. E o próprio Senhor pega os escritos do Velho Testamento e anuncia Ele próprio. João capítulo 5, precisa abrir. João capítulo 5, versículo 39, fala assim, ó, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as escrituras. Porque julgais ter nela a vida eterna, porque são elas mesmo que testificam de mim. Quando o Senhor fala com Nicodemos ali, mostrando o reino de Deus que estava ali aos olhos de Nicodemos, ele também cita Números, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, fala assim, ó, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês querem me ver? Olha a palavra. Em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem era aquela escada, Jacó? Quem era? Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Reconhecer, né, a Cristo nesses últimos dias é termos, né, a identidade com o Filho de Deus. O próprio Senhor fala que essa identidade não é a nossa identidade. Não é aquilo que nós somos, mas aquilo que Ele é. O Senhor fala a respeito da nossa identidade. Ele fala assim, ó, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é que traz vida. O Espírito é aquele a qual vai te revelar. Movido pelo Espírito, Simeão foi à porta do templo para contemplar o verbo da vida. A carne, a nossa natureza, nós nada aproveita, nada. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E são vida. Podemos olhar, né, para o chamado do Senhor nesses últimos dias e vamos encontrar no Senhor chamando um povo separado, seu, exclusivo. Um povo de testemunha fiéis e verdadeira. A Bíblia fala verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. E é esse que o Senhor tem procurado nesses dias. Um povo que tem aberto seus olhos para ver o Rei da Glória. Um
povo que tem aberto seus olhos para ver o caminho, o nosso caminho, o que o Senhor tem nos chamado. A cruz, hoje pregar a cruz seria também, como naqueles dias, algo terrível. A nossa participação comum na cruz, na morte do Senhor. Também isso incomoda muito a nossa vida. Quando ouvimos falar da cruz, que nós temos que ir para a cruz, para a nossa velha natureza morrer, isso incomoda muito a nossa vida. Quando falamos de desarraigar das coisas desse mundo, isso incomoda muito a nossa vida. Uma natureza que não quer a vida do Senhor. Não quer. Mas é assim que o Senhor nos chama. O Espírito que vivifica. Ele que nos dá vida para contemplar. Quando o Senhor se revela, tudo fica mais difícil. Não é assim? Rapaz, vai ser complicado esse negócio, hein? Meu Deus. Quando nós ouvimos falar de doutrinas, quando o homem leva algum tipo de doutrina, podemos achar assim, mas isso eu consigo tirar de letra. Nós vamos fazer um jejum aí, tá, pá, é assim, assado aí. Aí, abraçamos aquela ideia e aquilo parece que vai trazer grandes recursos para nós. Mas quando o Espírito de Deus nos revela a nossa condição para chegarmos ao Senhor, aí fica difícil. Mas é aí que o Senhor nos quer levar. Piedoso, justo, estava ali. O Espírito Santo estava sobre Simeão. E ele revelara luz e revelação para os gentios. Estava ali na porta do templo. O chamado do homem nós podemos encarar com muita facilidade. É assim que a doutrina humana. Mas o chamado do Senhor, nós vamos encarar como esses homens encarou aqui, quando o Senhor se revela a ele. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Se quer participar comigo, se quer uma comunhão comigo, com o Pai, tá bom. Coma da minha carne, beba do meu sangue. Você participa comigo. Será que vamos dizer a mesma coisa que esses homens falaram? Duro esse discurso. Duro esse discurso. Mas que o Senhor, nos leve a uma resposta diferente do que nós encontramos ali na boca daqueles judeus. Que o Senhor nos leve a uma resposta de Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem? Para quem? Para quem nós vamos? Para quem nós iremos? Muitos creram quando o Senhor falou.
mas eles preferiram amar a glória dos homens do que a glória de Deus. Não foi assim? Muitos creram, mas preferiram amar a glória dos homens do que a glória de Deus. Que o Senhor nos revele isso. Para quem iremos nós? Amém? Louvado seja o teu nome. Pai, nós te damos graças, Senhor meu Deus, e te agradecemos, Pai. Que o Senhor confirme em nós a tua palavra, Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas fragilidades, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Ilumina, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa mente. Possamos, Senhor Deus, responder à altura do que o Senhor tem nos chamado, Pai. Confirme, Pai, o seu chamado em nós. Para que essa comunhão, Pai, seja aquela a qual o Senhor e o Pai têm experimentado, Pai. Para que a nossa alegria seja completa. Assim tem dito a sua palavra, Pai. Uma alegria completa no Senhor. Agradeço, Pai, por esse momento precioso. Que o Senhor seja exaltado, Pai. Amém.